Sabe quando você começa a seguir esses perfis de educação financeira e aí você pensa, agora sim, agora eu vou aprender a cuidar do meu dinheiro. Só que quanto mais você assiste, quanto mais você consome aquele tipo de conteúdo, você se sente um desastre, porque parece que tudo que você faz tá errado. Pois é, eu também já me senti assim, e é por isso que eu vim conversar com vocês aqui nesse vídeo. Recentemente o canal fez 1 ano, e nesse meio tempo que eu estou me organizando financeiramente, eu pude tirar algumas lições e também pude perceber algumas coisas que me irritam profundamente nesses gurus. Mas acima de tudo isso, também me fez pensar e melhorar muito a forma como eu lido com o meu dinheiro. Se você está tentando organizar a sua vida financeira, mas você sente que esses conselhos não se encaixam na sua realidade, fica até o final que esse vídeo é para você. Primeiro, a gente precisa falar que a internet ela tá cheia de cagador de regra. Então você escuta muitas pessoas falando por aí. Só compre à vista, corte os supérfluos, viva com 70% da sua renda e guarde os outros 30%. E eu não tô aqui para falar que essas regras estão erradas, porque ao longo desse vídeo você vai perceber que eu sempre vou frisar que cada pessoa vive uma realidade e cada pessoa precisa entender o que se encaixa ali de verdade para si mesma. Então essas regras podem sim funcionar, mas elas vão funcionar para pessoas que já têm uma boa estrutura financeira, que já têm estabilidade, que têm um bom salário, mas para quem está começando do zero, dificilmente essas regras vão funcionar. Para aquela pessoa que está ali, ó, mês a mês, tentando pagar os boletos, tentando juntar algum trocado e ainda tentando ali ter um pouco de qualidade de vida, essas regras, elas atrapalham mais do que ajudam. Porque a gente começa a achar que o problema tá na gente, que o problema tá na nossa falta de força de vontade, quando na verdade o que tá errado aqui é um conselho fora da realidade. Então eu vou te contar agora as coisas que de fato me deixam assim irritadas. Só compre à vista. Essa é clássica, e claro que eu não tô aqui falando pra você que você tem que sair parcelando tudo. Pelo contrário, eu sempre acho que a gente tem que usar o cartão de crédito com muita responsabilidade pra gente não se enrolar. Mas vamos supor que você é uma pessoa que acabou de comprar o seu apartamento, que acabou de se mudar, e aí você precisa de um fogão. E você vai fazer o que nesse caso? Porque você não tem o dinheiro para comprar o fogão à vista. Você vai ficar sem comer até você conseguir juntar o valor total. O cartão de crédito ele pode ser sim um vilão, mas se for usado fora do controle, porque eu acredito que a gente pode sim organizar ali e planejar os nossos parcelamentos, porque quando você planeja, anota suas parcelas, você sabe exatamente o que cabe ali dentro do seu orçamento, o cartão de crédito ele passa a ser uma ferramenta, e o planejamento com certeza é o que faz a diferença entre dívida e estratégia. Segunda coisa que me irrita muito é corte os supérfluos. Só que se a gente for pensar em supérfluos, é algo muito subjetivo, porque às vezes o que é supérfluo para você pode não ser para outra pessoa, porque esse supérfluo que a gente acha pode ser o que está fazendo essa pessoa ter mais sanidade. Por exemplo, tomar um cafezinho na padaria de vez em quando. Não é luxo, sabe? Mas é algo que você pode fazer para deixar o processo muito mais leve. Então, não é cortar tudo, não é ser radical. Até porque juntar dinheiro não é uma tarefa fácil, gente. Juntar dinheiro é algo muito difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado a não ter dinheiro. A gente está programado para entrou, já gastar. A gente é essas pessoas naturalmente, porque a gente não teve educação financeira. Então, se a gente for pensar, para algumas pessoas, tomar um café fora é um luxo. Para algumas pessoas, é o único momento de respiro que ela tem ali naquela semana. E a verdade é que dá sim pra gente economizar sem transformar a nossa vida num eterno castigo. Quando eu decidi que eu realmente queria me organizar, eu percebi que cortar tudo aqui em casa não ia funcionar, não. Até porque eu tenho criança. E quem tem criança sabe que criança pede. E aí, nesse pede-pede, eu acabava gastando mais depois. Então, naqueles primeiros meses ali, eu fui muito radical. Só que eu percebi isso que não vai funcionar, vou ter que fazer de outro jeito. E foi aí que eu mudei a estratégia. Então, eu incluo ali no meu orçamento os nossos momentos de lazer, algum dinheiro que a gente precisa, às vezes, para fazer até lanche aqui em casa mesmo. Fazer um lanche diferente, às vezes não fazer janta, mas ter algo diferente pra gente comer e agradar os meninos também. Mas sempre tá incluso ali no orçamento, por mais que seja um valor pequeno. Então, eu comecei a trazer essas pequenas recompensas para dentro do nosso planejamento e foi aí que eu deixei de me sentir culpada e consegui manter o foco de verdade.
E aí, sabe o que que eu percebi com o tempo? É que finanças não têm regras prontas, mas é sobre você entender a sua própria realidade. O ponto é que você não precisa fazer igual a todo mundo, mas você precisa entender o que funciona para você. Se você quer o conselho realista de uma pessoa que está há um ano se organizando de verdade, fazendo orçamento tudo bonitinho, eu tenho 3 para te dar. Primeiro é o clássico, tenha um planejamento, faça um orçamento mensal. E esse orçamento mensal deve incluir os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis e o valor que você pode gastar por dia, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card e aí depois que você terminar isso, você vai lá assistir, que eu explico direitinho como que você pode fazer o seu orçamento. E é muito fácil e vai tirar todo aquele peso que tem de fazer um orçamento complicado. 2. Descubra para onde seu dinheiro está indo de fato, porque as despesas fixas não tem como, de forma alguma, a gente modificar. Se você mora de aluguel, tem como você chegar lá no dono do imóvel e falar, olha, diminui meu aluguel esse mês porque eu tô com pouco dinheiro. Não tem. Tem uma despesa fixa e você tem que arcar com ela. Então, é uma despesa fixa ali, não tem como mudar. Mas nas despesas variáveis, você pode ver o que tá de fato pegando ali. O que realmente você está gastando, o que está minando ali o seu dinheiro. E terceiro, em vez de cortar tudo, ajusta o que está desequilibrado. Isso sim é educação financeira de verdade. No final das contas, você vai perceber que o problema não é o seu cartão de crédito, não é o seu parcelamento, não é o seu cafezinho. Na verdade, é a falta de consciência e a falta de um plano. Eu costumo falar que a vida real ela é feita de imprevistos, de boletos e de sonhos. E o nosso dinheiro precisa se encaixar nisso e não ao contrário. Então, da próxima vez que você escutar alguns conselhos que você acha que não faz sentido para você, analisa primeiro se vale a pena trazer para sua vida, porque às vezes a gente se esforça tanto para fazer conforme a gente está vendo ali que a pessoa falou que é o certo, que a gente acaba se enrolando. E não é isso que a gente quer leveza no nosso processo. E se essa conversa fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo onde a gente traz uma visão real do dinheiro e do planejamento. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Ah, e se você não me segue no Instagram e gostaria de me acompanhar, vou deixar o arroba aqui passando para vocês. Tchau!